Salve galera do São Geek, eu sou o Sérgio, tô aqui com vocês hoje para falar sobre Devilman Crybaby, produção original da Netflix, né? Um novo anime, a Netflix que tá cada vez mais investindo em animações e agora eles estão com o Devilman, que é um personagem icônico, né? Ele que surgiu em 1972, foi criado pelo mangaka Go Nagai. Inclusive a primeira publicação foi de 1972 até 73, algo assim. E logo depois, né, na esteira do mangá já teve um anime, que o mangá é de junho, se eu não me engano, e o anime surgiu ali em julho de 72 também. O anime teve 39 episódios. É um personagem assim, extremamente icônico, inclusive quando a gente lê assim, sobre a história do mangá, sobre a história dos animes, sempre Devilman tem ali um lugarzinho de destaque, né? Você que talvez não conheça o Devilman a fundo, talvez tenha ouvido falar de alguns crossovers, né, que ele participou. É um personagem assim tão famoso, né, que ele já teve alguns crossovers com outros personagens, não necessariamente dentro do seu anime ou dentro do anime, mas assim, em especiais. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. Mas enfim, vamos falar aqui dessa nova animação, né, da Netflix. O anime, ele não tem um traço que remete muito, né, ao mangá original. É até meio incomum a gente ver isso, porque normalmente os animes eles tentam emular os traços originais. Isso não se vê aqui. Ele tem uma identidade visual bem própria, assim. Inclusive eu estranhei um pouquinho de início, mas beleza. Eu, como já conhecia um pouco do personagem, eu não fui muito pego assim de surpresa pelo excesso assim de violência gráfica, de nudez, sexualidade exposta, tudo isso no anime, né? Já esperava que isso fosse acontecer, mas mesmo assim, já esperando, rapaz, a Netflix foi a fundo, eles não cortaram nada, entendeu? Vale citar que na época que ele foi publicado, já gerou muita controvérsia, né? Porque o Devilman, ele foi um mangá shonen. Ou seja, ele é destinado para o público jovem, não necessariamente público adulto. Então, pô, se você pegar e você viu um anime, por exemplo, você vai ver que tem cenas de violência assim, bastante gráficas, cenas de sexo também bastante pesadas. É um mangá que ele vai um pouquinho além, né? Eu diria assim que tá mais para o público seinen, né? Que é o público adulto. Mas vamos entrar agora no mérito da história. Devilman é um mangá que segue o personagem Akira, né? Ele é um garoto normal, né? Tá no colégio. Não tem nada de muito diferente nele, a não ser o fato de que ele chora à toa, né? Ele não necessariamente chora por coisas que acontecem com ele, mas ele chora pelos outros. Ele sente muita dor pelo próximo. Então, essa eu acho que é a coisa mais marcante nesse personagem. Inclusive é por causa disso que o título tem, né? O Crybaby. Mas enfim, ele tem esse lado bem emotivo dele, né? O Akira. E em determinado momento ele é abordado, né, por um amigo de infância, o Ryu. Ele é chamado, né, pelo Ryu para eles irem num determinado clube, né? Porque o Ryu descobre que demônios são reais. E ele quer trazer o Akira, né, para dentro dessa investigação dele, né? Ele fala que só pode confiar no Akira. Então ele leva o Akira, né, para esse determinado clube onde ele diz que demônios são invocados. Mas na verdade isso não passa de meio que um plano elaborado, né, do Ryu para transformar o Akira num demônio. E é isso exatamente que acontece, né? O Akira ele é possuído por esse demônio, o Amon. Mas só que o demônio não consegue subjugar o Akira, por isso ele se torna um homem-demônio, né? Tá aí o título Devilman. E a gente acaba descobrindo que essa era a intenção do Ryu o tempo inteiro, né? Ele já imaginava que o Akira fosse conseguir subjugar o demônio, exatamente pela sua pureza de coração e por ter toda uma força emocional também muito grande. Então, o plano seria, o Akira conseguiria dominar, né, o demônio, ele teria o corpo de um demônio, o coração de um humano, e aí ele poderia combater em pé de igualdade os outros demônios.
Esse é o mote central, né, da história, mas vai bastante além disso, né? A gente acaba descobrindo que o passado, né, do Akira, ele foi muito turbulento, né? Ele não teve os pais próximos a ele, né? Os pais viviam constantemente viajando, eles são como se fossem aqueles médicos sem fronteiras, né? Que cada momento está num país diferente e eles acabam negligenciando o filho. Então o Akira cresce sem os pais e ele cresce na família, né, de uma colega de classe, né, que é a Miki, que inclusive é meio que um interesse amoroso também dele, né? Ele se vê super protetor em relação a ela. Isso é um negócio que vai ali, resulta bastante coisa mais pra frente, né, na história. E vou dizer pra vocês, no geral, o anime me agradou bastante. Inicialmente, né, a forma como ele aborda a história me incomodou um pouquinho, porque não é aquela história linear, né? A gente vai pro passado, aí depois a gente volta pro presente, corta pra algumas cenas assim, que pode você ficar meio que boiando em determinados momentos. Mas é aquele negócio, né? Dê tempo ao tempo. Então lá no meio do segundo episódio, já final do segundo episódio, terceiro episódio, você já tá bem situado e tá embarcando na história completamente. E foi isso que aconteceu comigo. Apesar de eu já ter conhecido um pouco do personagem, mas eu acho que vai ser assim com a maioria das pessoas. Não há dificuldade nenhuma em pegar a história, né? Apesar desse aspecto não linear, em alguns momentos pode ser que incomode uma ou outra pessoa, mas nada demais. Agora sobre a questão da violência, do excesso de nudez, assim, sexualidade bastante ali evidenciada no anime, pode incomodar sim algumas pessoas. Então não é um anime que é pra todo mundo. Vá sabendo, né, que o anime é desse jeito. Então você não sendo surpreendido, já sabendo mais ou menos o que esperar, eu acho que não há problema nenhum, entendeu? Devilman Crybaby, no seu âmago, é um shonen, como eu já falei antes. Apesar, né, de eu achar que deveria ter sido originalmente destinado ao público adulto, sem nem a estrutura é de um shonen. A gente tem aquele personagem criado para combater as forças do mal. Então, e ele vai evoluindo, né, ao longo da história. Então, é basicamente o shonen clássico, né? Mas com temáticas mais adultas, e não só as temáticas, como a parte gráfica também, né? Como eu já frisei aqui algumas vezes. Então você vê muito da questão do preconceito, né, sendo debatido, né, na obra. A gente vê muito dessa questão também de você se importar com o próximo, debate muito a questão da guerra. Eu acho que até hoje, se você viu o anime recentemente, acabou de ver ele, né, e veio aqui ver esse vídeo, tu deve ter visto alguns paralelos com a realidade atual, né? Porque a gente está vivendo um momento conturbado no mundo. A questão da Síria, o embate ali entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, são coisas meio... Cara, guerra pra mim é um negócio que é meio imbecil, né? São coisas que seriam facilmente resolvidas, mas que não são. Então a gente vê isso sendo muito discutido, né, ao longo do anime. Então, por ele se manter até hoje relevante, você vê o impacto, né, que tem a história. Se fosse para dar aí uma nota para esse anime, eu daria, cara, facilmente ali um 8, 8,5, tranquilo. Sem pensar duas vezes. Então é isso aí, galera. Não se esqueça também de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para estar recebendo as próximas notificações, né? E compartilhe também com os amigos, né? Até a próxima, aquele abraço, valeu!